respiratória aguda, que depois foi batizado de Covid-19, né? Só por uma questão de curiosidade, já nessa mesma família, né, do qual o Covid pertence, já haviam sido identificados 7 tipos de coronavírus e que já foram identificados até no século passado, no século XX, né, cuja transmissão se faz de pessoa a pessoa por gotículas, né, respiratórias. Então, só fazendo um apanhado histórico, já em 30 de janeiro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a epidemia do vírus de saúde pública internacional de importância e tal. E 11 de março, então, nós temos a caracterização disso, né, da Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia. Então, é bastante recente, né, toda essa questão que estamos vivendo. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para quem está assistindo, porque tanto tem se falado em pandemia, se fica claro para todas as pessoas, e se vocês gostariam que eu falasse rapidamente, que diferenças existem entre surto, né, epidemia, pandemia e endemia? Vocês gostariam que eu falasse rapidamente as diferenças sobre essas decisões, gente? O que você acha? Ser ou para todo mundo é bastante claro? Não. Pode falar, Silvana. Acho bom, pode falar. Acho que é legal, porque isso são denominações conceituais que muitas vezes as pessoas não dominam, né? Então, por exemplo, chama-se epidemia, pandemia, o que caracteriza isso? Então, na questão da saúde, a gente tem algumas denominações. Uma doença infecto-contagiosa, ela pode ser caracterizada como surto. O surto é um aumento inesperado do número de casos, né, de determinada doença em uma região específica, que pode acontecer em Paranaguá, em um bairro, enfim, isso é um surto, né? Uma epidemia, você já tem uma ocorrência de vários surtos, né, em várias regiões, ela pode ser de nível municipal, estadual, ou até, né, federal, quando ela atinge um país inteiro, aí nós vamos ter uma epidemia. E a pandemia, nessa escala de classificação, é o pior dos cenários, é o mais grave deles, né, porque ela se estende a nível mundial, por isso que ela se caracteriza como uma pandemia, né. Então, por isso que em 11 de março a OMS declarou que se tratava de uma pandemia. E, por exemplo, vem se discutindo aí até vem se discutindo na televisão, que ela pode se tornar uma endemia, que é bastante comum também, né? Ela não está relacionada a uma questão de quantidade, né, de pessoas infectadas, de morbidade, mas a frequência, quando ela se instala em determinada região e ela é significativa nesse local. Por exemplo, no Brasil, a gente, né, se considera em saúde que a febre amarela, ela é endêmica da região norte do país, por exemplo, né? Mas, enfim, tendo essas diferenças colocadas, que impactos o Covid vai ter na realidade brasileira? Eu acho que isso é bem importante na vida dos trabalhadores. E até vamos desenrolar isso numa questão, né, da saúde mental mesmo. Então, é um problema mundial que afeta a todos, né, e que vai persistir por bastante tempo. Né, é algo que não tenhamos aí a expectativa imediata de sua solução. Nós não temos isso como cenário, né? Mas, sob o ponto de vista econômico, né, que hoje até foi uma polêmica colocada pelo presidente da República, né, sobre a questão entre economia e saúde, essa polêmica, ela veio persistindo até hoje, que, né, em relação à saúde, o isolamento social, o bloco, enfim, e tudo mais, abre comércio, não abre comércio, então, foi uma questão colocada aí pelo governo federal. Mas é importante a gente entender que, se do ponto de vista econômico hoje mundial, né, se nós não tivéssemos esta pandemia de Covid, a economia mundial já estaria abalada. Ela já se encontrava
abalada no sentido de que até o próprio produto interno bruto chinês já havia demonstrado queda desde o final do ano passado, e uma queda brutal que se colocou no primeiro trimestre de 2020 de 7%, numa economia que vinha crescendo em escalas gigantescas, a nível de 14%, 16%, né? Então, considerando aí a questão aí como um dos principais parceiros econômicos do Brasil, a gente poderia imaginar o impacto só da questão econômica, não é? Da queda brutal do desempenho do PIB chinês na brasileira e na economia do mundo, é um potencial na cadeia produtiva do mundo. Então, nós já estaríamos numa fase já sem o Covid. O Covid ia acrescentar, né, um diferencial, um impacto maior nessa crise do capital que já estava acontecendo, né, desde 2008 e com intervalos aí de queda, né, na lucratividade aí do capital internacional. E qual é o impacto disso na vida brasileira, na realidade brasileira, né? O impacto é imenso, né? Nós já estamos nisso, né? A população de baixa renda é a mais vulnerável, né? E a mais afetada aí pelo período de quarentena, né? Só que é um falso dilema, os economistas mais sérios têm colocado isso, é um falso dilema entre economia e saúde, entre a necessidade econômica e a necessidade da preservação da saúde e da vida. Isso é um dilema inexistente, isso é um equívoco. Por quê? Porque a economia é feita de pessoas, né? Então, para a gente analisar um pouco, eu colhi alguns dados que me pareceram bastante significativos, porque isso dá um impacto tremendo na vida e na qualidade de vida e na preservação da saúde, né, das pessoas e principalmente da classe trabalhadora. Para a gente ter uma ideia, né, segundo a PNAD contínua, a PNAD é a pesquisa, né, que é feita aí por amostras referenciadas do IBGE. Isso já em 2020, né? Resultados que eles fizeram essa pesquisa por telefone. Para a gente ter uma ideia, o desemprego atingiu, no primeiro trimestre de 2020, 12,2%, né? Ou seja, 12,9 milhões de pessoas estão sem trabalho, né, formal. As desigualdades estão se acentuando ainda mais com o recorte racial, né? Para aquelas pessoas que se declaram nessas pesquisas do IBGE como pretas e pardas, ainda se acentuam mais. Se a gente for fazer, né, a comparação, 13,5% o impacto na população preta e naqueles que se declaram pardos, 15,2%. A taxa de desocupação ficou em 10,4% para homens e 14,5% para mulheres. Você veja, afeta muito mais as mulheres, né? As taxas de desocupação e principalmente os jovens, entre 18 e 24 anos, quase 30%, 27% alguma coisa. Então, para a gente também ver, em relação a isso, vamos ver a questão do auxílio emergencial aí proposto pelo governo, né? Para esses trabalhadores informais, microempreendedores individuais, os MEIs, né? E contribuintes que perderam renda nesse período, esse auxílio de R$600. Os dados atuais são os seguintes, né? Desde que ele foi colocado aí, já no mês de março, abril, já colocado o auxílio, em 2 meses nós tivemos 107 milhões de pessoas que pediram auxílio emergencial. 59 milhões de pessoas tiveram o benefício aprovado. 42 milhões e 200 foram considerados inelegíveis. E 58 milhões e 600 mil pessoas receberam alguma parcela desse benefício. Ora, não é? Vocês vejam, 107 milhões pediram, né? Entre aqui, claro, aqueles que tiveram análise ainda estão em análise, os atrasos que estão sendo feitos, enfim. Mas considerando que a população brasileira é de 211 milhões de pessoas, quer dizer,
você tem metade da população pedindo esse auxílio. Isso é muito grave, né? São dados muito sérios que a gente pode analisar já por aí, né? O desemprego, né? Por exemplo, a informalidade no país, hoje. 38 milhões de pessoas não têm registro em carteira. Isso é dado de hoje, gente. Hoje. Eu colhi hoje esse dado. Trabalham por conta própria. A taxa da informalidade é em pouco mais de 40% do total de empregados, né? O CAGED soltou um dado. O CAGED é o cadastro, né, de atividade econômica para empregados e desempregados. Esse é um cadastro do governo federal, né? Entre março e abril foram perdidos mais de 1 milhão de empregos formais, né? E o IP estima que nós temos 10,9 milhões de trabalhadores que seriam elegíveis para o auxílio emergencial, elegíveis, né, pela sua condição de pobreza e de informalidade, mas não estão cadastrados no CAD único, né, que é um critério. Ou seja, essa gente hoje, 10 milhões de pessoas, que é estimada pelo IPEA no Brasil, vivem hoje de cestas básicas ofertadas pelos municípios ou até de arrecadações aí de donativos. Então, quer dizer, é uma tragédia social enorme, né? Os dados são de um volume absurdo, né? Se nós considerarmos aí a questão do trabalho e renda, né? Que coloca a classe trabalhadora para, né, para a sua própria sobrevivência. Um outro dado que eu achei importante pegar é o seguinte: além do desemprego, da informalidade, achei muito importante eu fazer uma pesquisa, e fiz, sobre a questão, por exemplo, a Covid, né? Há toda uma orientação não só de isolamento social, né? Mas os cuidados de higiene. E considerando que, por exemplo, um dos cuidados de prevenção é a lavagem de mãos, né? Né? Você ter as suas mãos asseadas, enfim, o álcool gel e tudo mais. Será que as pessoas têm acesso? Como é que está o acesso à rede de abastecimento de água para que as pessoas possam fazer isso? Peguei também os dados, né, do IBGE, dados extremamente recentes também, para a gente pensar um pouco sobre isso. Além da tragédia, né, do desemprego e da inexistência de renda para essas pessoas. Então, uma das recomendações básicas aí de prevenção à saúde nesse momento de Covid é a lavagem, quer dizer, uma coisa básica, a lavagem das mãos. Por isso é importante a gente conhecer o acesso brasileiro, da população brasileira, à rede de abastecimento de água e esgoto sanitário. Isso é saúde, né? É infraestrutura básica de saneamento. Então, para vocês terem uma ideia, né? Até no final de 2019, tinha crescido o acesso brasileiro dos domicílios, isso conforme a Pesquisa Nacional Amostra de Domicílios, no final de 2019, tinha crescido esse acesso no Brasil. Mas hoje, quase 1%, 1/3 dos lares brasileiros não tem saneamento adequado. Né? Quer dizer, e aí você tem a desigualdade regional nessa questão, né? Como é que é o índice do serviço? No norte, ele chega a 27%, quase 30%, ou seja, 70% das pessoas não têm acesso adequado. No centro-oeste é melhor, chega a 60%. No nordeste, 47,2%, né? Ou seja, 60 e poucos por cento não tem o acesso adequado. Né? E o sul chega a 70%. Se vê a nossa região ainda que tem um desempenho melhor, 30% dos lares do sul não tem acesso adequado à infraestrutura de saneamento básico. 9 milhões de domicílios no Brasil despejam dejetos de maneira inadequada. O que significa isso? Que os dejetos das famílias são descartados em fossas rudimentares, valas, rios, lago, mar, né? Com uma incidência muito maior na região norte e nordeste do Brasil. Água encanada, né? Que a gente pensa, puxa, as pessoas, como é que está o acesso do trabalhador brasileiro?
29,3 milhões de domicílios brasileiros não possuem água canalizada, né? E 11,8 milhões não têm acesso à rede geral de abastecimento, né? Claro que o Brasil é um país continental, mas esses são dados muito significativos. Quer dizer, nós temos milhares de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. Nós não temos. Como é que essas pessoas fazem prevenção em saúde? Como é que elas conseguem fazer isso? Não é verdade? E aí, a gente tem que também resgatar um pouquinho de como que está a política de saúde brasileira, quer dizer, como é que a Covid encontra a política de saúde brasileira. Posso afirmar para vocês que a ideia, né, o Sistema Único de Saúde, o SUS, é um projeto definido pelo movimento da Reforma Sanitária Brasileira, que se estabelecer pela Constituição Federal, ainda que a gente tenha como o sistema dual, que temos também o sistema privado previsto constitucionalmente. Mas é um projeto, né, que prevê a universalidade da saúde, né? É um projeto maravilhoso que veio sendo sabotado ao longo desses anos todos. Posso afirmar para vocês, né, que nós tivemos aí já no governo Dilma Rousseff, depois eu posso passar esses dados todos para todo mundo, tá, gente? Nós tivemos aí investidas aí em capital internacional, a própria Dilma assinou em 2015 uma alteração da Lei 8080, prevendo a abertura ao capital estrangeiro na política de saúde, investimento do capital estrangeiro, né? No governo Temer, o que nós tivemos? Né, a contra-reforma do Estado, né? E o pior de toda a questão do Temer foi a emenda constitucional 95, que limita as verbas de aplicação, né, na Seguridade Social, nos orçamentos fiscais de Seguridade Social por 20 anos. Entendendo que o gasto per capita com a saúde no Brasil previsto pelo SUS, o gasto per capita, já era um dos menores no mundo em relação aos países que possuem um sistema universal, né, parecido com o Brasil, considerando isso. Então, já era um dos menores. Aí nós temos esse impacto aí da emenda constitucional 95. Silvana, E fora... Silvana? Oi? Sim? 5 minutinhos, Sim. tá? Obrigada. Ok. Né? Nós temos aí a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, em que já do governo Temer e que foram levadas a cabo no governo agora do Bolsonaro. Então, você tem uma imensa desproteção da classe trabalhadora, não é? Que os dados que eu falei inicialmente, eles revelam, não é? A desproteção social e a precarização das relações de trabalho. Então, como é que o que nós vamos encontrar aí com a Covid? O que ela veio expor essa situação da profunda desigualdade social brasileira? Quer dizer, é um cenário de quarentena intermitente que nós vamos viver daqui para frente, né? E que a previsibilidade não está mais posta no horizonte, ninguém sabe o que vai acontecer. A economia vai ter que se reinventar, né? De qualquer forma. E essas relações de trabalho, elas vão estar cada vez mais em intensificação da precarização e da desproteção no mundo do trabalho. E isso, os dados são categóricos, né? Mostram para a gente todo esse cenário que a gente está vendo. Isso proporciona a todos nós trabalhadores um cenário de insegurança, incerteza, sentimento de impotência frente, medo da morte, lógico, estamos aí com uma pandemia, estamos caminhando para ser o epicentro da epidemia no mundo, né? E a intensificação, é visível a intensificação da jornada, inclusive das mulheres, cujo cenário de precarização incide com muito mais força e vigor. Então, é este o cenário que nós estamos vivendo hoje, né? E, claro, isso, o impacto disso na saúde física e na saúde mental é imenso. Então, eu quero deixar essas considerações para a gente poder abrir o debate. Tá bom, gente? Muito obrigada, né, por me escutarem. Agora eu passo a palavra aos meus colegas. Obrigada.